7 sintomas precoces da policistose renal. Você já sentiu uma dor inexplicável nas costas? Ou notou mudanças estranhas na urina? E se esses sinais fossem os primeiros indícios de algo muito mais sério? No vídeo de hoje, vamos direto ao ponto e revelar os sintomas precoces da policistose renal, uma condição que pode estar silenciosamente afetando seus rins. Este vídeo é essencial para quem deseja prevenir complicações graves e proteger sua saúde renal. Comente abaixo se você ou alguém que você ama está lidando com desconfortos inexplicáveis. Você não pode ignorar esta informação. Fique comigo até o final e descubra como identificar esses sinais antes que seja tarde demais. Mas o que é a policistose renal? A policistose renal, também conhecida como doença renal policística, é uma condição genética caracterizada pelo crescimento de múltiplos cistos nos rins. Esses cistos, preenchidos com líquido, podem aumentar de tamanho ao longo do tempo, causando pressão e danos aos tecidos renais. Com o avanço da doença, há uma perda progressiva da função renal, que pode evoluir para insuficiência renal se não for diagnosticada e tratada precocemente. Os principais fatores de risco incluem histórico familiar da doença e predisposições genéticas, tornando crucial o acompanhamento médico para monitorar e gerenciar a condição desde cedo. Sintoma número 1. Dor lombar ou lateral. Um dos sinais precoces mais comuns é a dor lombar ou lateral, frequentemente confundida com dores musculares ou problemas na coluna. Imagine uma pessoa que, após um longo dia de trabalho, sente uma dor persistente na região lombar e pensa que é apenas cansaço. No entanto, essa dor pode ser um indício de cistos que estão se desenvolvendo nos rins, pressionando os tecidos circundantes e causando desconforto. Por essa razão, é crucial estar atento a dores que parecem persistir sem motivo aparente, especialmente quando acompanhadas de outros sintomas como hipertensão ou sangue na urina. A detecção precoce dos sintomas da policistose renal é fundamental para evitar complicações graves. Reconhecer os sinais iniciais permite que a pessoa busque orientação médica antes que a condição se agrave, possibilitando um acompanhamento mais eficaz e intervenções que possam retardar a progressão da doença. A dor lombar, quando não investigada adequadamente, pode ser negligenciada, levando a um atraso no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Portanto, estar ciente e não subestimar esses sintomas pode fazer toda a diferença na qualidade de vida a longo prazo. Sintoma número 2. Sangue na urina, hematúria. A presença de sangue na urina, conhecido como hematúria, é um sinal que ocorre frequentemente quando um cisto nos rins se rompe, liberando sangue no trato urinário. Muitas vezes, a hematúria é ignorada ou confundida com infecções urinárias ou cálculos renais, o que leva as pessoas a postergarem a busca por um diagnóstico adequado. Imagine, por exemplo, uma pessoa que nota uma coloração avermelhada na urina após um dia de atividades físicas intensas. Ela pode facilmente atribuir isso à desidratação ou esforço físico, deixando passar um indicativo importante da policistose. A detecção precoce desses sintomas é crucial para prevenir complicações graves. Reconhecer a hematúria como um possível sinal de policistose renal pode levar a uma avaliação médica imediata, permitindo o monitoramento dos cistos e a adoção de medidas para proteger a função renal. Sem uma intervenção adequada, a policistose pode progredir para insuficiência renal, exigindo tratamentos mais invasivos, como diálise ou transplante. Portanto, é essencial que qualquer alteração na cor da urina, especialmente se acompanhada de dor nas costas ou sensação de peso no abdômen, seja investigada o quanto antes por um profissional de saúde. Sintoma número 3. Infecções urinárias frequentes. As infecções urinárias frequentes são outro sinal de alerta importante na policistose renal. Pessoas com essa condição podem experimentar infecções do trato urinário repetidas vezes, muitas vezes atribuídas a causas comuns, como má higiene ou baixa ingestão de líquidos. No entanto, essas infecções podem, na verdade, ser causadas pela presença de cistos infectados nos rins, que abrigam bactérias e dificultam a erradicação completa da infecção.
Imagine, por exemplo, uma pessoa que precisa visitar o médico várias vezes ao ano por infecções urinárias que parecem nunca desaparecer completamente. Ela pode acreditar que é apenas uma questão de azar ou imunidade baixa, sem perceber que a policistose renal pode ser o verdadeiro problema subjacente. A importância de reconhecer essas infecções urinárias como possíveis indicadores de cistos infectados não pode ser subestimada. A detecção precoce pode levar a um tratamento mais direcionado, como o uso de antibióticos específicos ou procedimentos para drenar os cistos infectados, prevenindo assim a deterioração da função renal. Ignorar esses sinais pode permitir que a infecção se espalhe, comprometendo ainda mais os rins e acelerando a progressão para a insuficiência renal. Portanto, é vital que qualquer pessoa que sofra de infecções urinárias frequentes e persistentes procure uma avaliação médica detalhada para descartar ou confirmar a policistose renal. Sintoma número 4. Dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser um sintoma frequentemente associado à hipertensão, especialmente em pessoas com policistose renal. A pressão alta é uma complicação comum dessa condição, e os altos níveis de pressão arterial podem resultar em dores de cabeça persistentes e, às vezes, severas. Imagine alguém que começa a experimentar dores de cabeça frequentes, especialmente na parte posterior da cabeça, e pode associar isso ao estresse ou a problemas de visão. No entanto, se esses sintomas persistem e estão acompanhados por hipertensão, pode ser um sinal de que a pressão arterial elevada está relacionada ao crescimento dos cistos nos rins. Reconhecer a dor de cabeça como um possível sintoma de hipertensão é crucial para a detecção precoce da policistose renal. A dor de cabeça causada pela pressão alta pode ser um indicativo de que os rins estão comprometidos e não estão regulando adequadamente o volume de sangue e a pressão arterial. Buscar um diagnóstico precoce e tratar a hipertensão pode ajudar a prevenir danos adicionais aos rins e melhorar a qualidade de vida. Portanto, é importante que qualquer dor de cabeça persistente, especialmente se acompanhada de pressão alta, seja avaliada por um médico para descartar ou confirmar a presença de policistose renal e receber o tratamento adequado. Sintoma número 5. Aumento do abdômen. O aumento do abdômen é um sintoma notável que pode ocorrer em indivíduos com policistose renal, resultante do crescimento dos rins devido ao número e ao tamanho dos cistos presentes. Com o tempo, esses cistos se multiplicam e aumentam de tamanho, exercendo pressão sobre a cavidade abdominal e causando uma distensão visível. Por exemplo, imagine uma pessoa que nota um aumento gradual e sem explicação no tamanho do abdômen, associado a uma sensação de plenitude ou desconforto abdominal. Esse sintoma pode ser erroneamente atribuído a ganho de peso ou a problemas digestivos, sem perceber que o crescimento dos rins é a causa real. Identificar o aumento do abdômen como um possível sinal de policistose renal é crucial para uma detecção precoce da doença. A presença de cistos grandes pode causar desconforto abdominal e dificultar a função renal, o que pode levar a complicações mais graves se não tratado adequadamente. A detecção precoce e o tratamento podem ajudar a gerenciar o crescimento dos cistos e aliviar a pressão no abdômen, prevenindo a progressão para insuficiência renal. Portanto, qualquer mudança significativa no tamanho do abdômen deve ser investigada prontamente por um profissional de saúde para avaliar a saúde renal e implementar intervenções necessárias. Sintoma número 6. Hipertensão, pressão alta. A hipertensão ou pressão alta é um dos primeiros sinais que podem indicar a presença de policistose renal. Em muitas pessoas, a hipertensão se desenvolve de forma insidiosa, sem sintomas evidentes, e é frequentemente descoberta durante exames de rotina. No contexto da policistose, a pressão alta ocorre devido ao comprometimento dos rins, que passam a ter dificuldade em regular o volume de sangue e os níveis de sódio no corpo. Imagine uma pessoa que, sem histórico familiar de hipertensão, começa a apresentar níveis elevados de pressão arterial sem uma causa aparente. Esse indivíduo pode associar o problema ao estresse ou ao envelhecimento, sem suspeitar que os rins estejam em jogo.
Reconhecer a hipertensão como um possível indicador de policistose renal é fundamental para a prevenção de complicações mais sérias. A detecção precoce da pressão alta pode levar a uma investigação mais aprofundada dos rins, possibilitando a identificação da doença antes que ela avance. Sem tratamento adequado, a hipertensão pode acelerar o dano renal, criando um ciclo vicioso que agrava a policistose e aumenta o risco de insuficiência renal. Portanto, monitorar regularmente a pressão arterial e buscar orientação médica ao menor sinal de elevação, especialmente em indivíduos com histórico familiar de doença renal, é uma medida essencial para preservar a saúde dos rins. Sintoma número 7. Pedras nos rins. A formação de pedras nos rins ou cálculos renais pode ser um sintoma precoce de policistose renal, refletindo a complexidade e a sobrecarga dos rins devido ao crescimento dos cistos. Esses cálculos podem se formar quando os cistos rompem e liberam substâncias que se cristalizam dentro dos rins ou quando há dificuldade na excreção normal de resíduos devido à função renal comprometida. Imagine alguém que começa a sentir dor intensa e intermitente na região lombar, acompanhada por episódios de urina com sangue e desconforto ao urinar. Esses sintomas podem ser confundidos com uma infecção urinária ou uma condição menos grave, mas, se persistirem, podem ser sinais de pedras nos rins associadas à policistose. Reconhecer as pedras nos rins como um possível sintoma precoce é essencial para a detecção da policistose renal. A presença de cálculos renais pode indicar que os rins estão sobrecarregados e comprometidos, e a detecção precoce pode ajudar a iniciar um tratamento adequado para gerenciar a condição antes que ela cause danos graves. Se não tratado, o acúmulo de cálculos pode levar a obstruções no trato urinário e complicações adicionais, exacerbando os problemas renais existentes. Portanto, qualquer ocorrência de dor renal e sintomas associados deve ser investigada por um profissional de saúde para garantir um diagnóstico correto e a implementação de estratégias de tratamento eficazes. Diagnóstico e testes. O diagnóstico da policistose renal é realizado através de métodos de imagem e testes genéticos. Exames de ultrassom e tomografia são usados para visualizar os cistos nos rins e avaliar sua quantidade e tamanho, enquanto testes genéticos podem confirmar a presença de mutações associadas à doença. É crucial procurar um médico se houver sintomas como dor abdominal, hipertensão ou infecções urinárias frequentes, especialmente se houver histórico familiar de policistose renal. A detecção precoce permite iniciar o monitoramento e tratamento adequados, ajudando a gerenciar a condição e a prevenir complicações graves. O tratamento da policistose renal foca no controle dos sintomas e na desaceleração da progressão da doença. As opções de tratamento incluem medicamentos para controlar a pressão arterial e reduzir a dor, além de intervenções para gerenciar infecções urinárias e pedras nos rins. Em casos avançados, pode ser necessário realizar procedimentos para drenar cistos grandes ou tratar complicações. Mudanças no estilo de vida desempenham um papel crucial na gestão da doença. Uma dieta saudável, rica em frutas, vegetais e baixa em sódio, pode ajudar a manter a pressão arterial controlada e a função renal. Além disso, monitorar regularmente a pressão arterial e realizar exames periódicos são práticas recomendadas. O acompanhamento médico contínuo é essencial para avaliar a evolução da doença, ajustar o tratamento conforme necessário e garantir a melhor qualidade de vida possível para quem vive com policistose renal. Prevenção e cuidados. Embora a policistose renal seja uma condição genética, é possível minimizar os danos aos rins com uma detecção precoce e um gerenciamento adequado. A identificação inicial da doença permite a implementação de estratégias para controlar os sintomas e retardar a progressão, o que pode fazer uma grande diferença na saúde renal a longo prazo. Manter um acompanhamento regular com o médico e seguir o tratamento recomendado são passos essenciais para preservar a função renal. Para promover a saúde dos rins, adote algumas práticas simples e eficazes. Mantenha-se bem hidratado, pois a ingestão adequada de água ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins e melhora a função renal.
Reduza o consumo de sal para evitar sobrecarga nos rins e controle de doenças associadas como diabetes e hipertensão, que podem exacerbar problemas renais. Além disso, evite o uso excessivo de medicamentos que possam prejudicar a função renal e faça exames regulares para monitorar a saúde dos rins e ajustar o tratamento conforme necessário. Essas medidas podem contribuir significativamente para a manutenção da saúde renal e a qualidade de vida. Se você achou essas informações úteis, compartilhe o vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar. Deixe um comentário abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Lembre-se, com a informação certa e cuidados adequados, é possível viver bem, mesmo com policistose renal. Mantenha-se informado e cuide da sua saúde renal.